Muito cuidado, porque amanhã podemos ter volatilidade nas criptomoedas em todos os mercados. Vou estar falando disso nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um dia igual aos anteriores, mas a gente pode estar vendo novos eventos impactarem diretamente as criptomoedas, vindo principalmente da macroeconomia e da geopolítica. Eu vou falar disso nesse vídeo. Vou estar também atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais altcoins. Hoje a gente teve uma subida nas altcoins, vou falar disso, mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário também aí embaixo e seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as notícias chegam para você em primeira mão, o link vai estar aí embaixo. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje, né? Tivemos aí mais um dia sem grandes novidades em termos de preço para o Bitcoin. O que mudou foi que a gente teve um dia de alta, ao contrário dos anteriores, né? Mas uma alta aí que até agora não chegou nem a 1%, tá? Então, o mercado está parado, o Bitcoin parado nessa faixa dos 97, 96, 95, sem padrões gráficos novos aqui nos tempos gráficos menores, tá? Então a gente continua na mesma, sem sinalização de que nas próximas horas o Bitcoin venha a mudar de faixa de preço. Tá? E, pessoal, outra coisa importante, nos tempos gráficos maiores, nós continuamos aqui dentro de um range, tá? No gráfico diário, o Bitcoin segue naquele range entre os 90 e os 108, 107 mil dólares, tá? Enquanto o Bitcoin não romper isso aqui para algum lado, vai ser difícil a gente saber a tendência, a direção que o Bitcoin deve seguir e, como um todo, o mercado de criptomoedas, já que as altcoins acompanham muito o Bitcoin. Se o Bitcoin sobe, elas tendem a subir um pouco, tá? Menos do que o Bitcoin quando o Bitcoin está subindo de forma muito intensa, mas sobem. Quando o Bitcoin sobe e para, elas costumam subir. Quando o Bitcoin cai, elas costumam cair muito mais do que o Bitcoin, tá? Então, essa é a situação, a gente vai depender disso para a gente ver o resto do mercado andar, né? E, meus amigos, eu acredito que o que pode causar movimento nos mercados é o que vem da macroeconomia, porque amanhã, meus amigos, a gente vai ter Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falando em público, tá? Amanhã, dia 11 de fevereiro, a gente vai ter ele apresentando o relatório semestral de política monetária no Congresso dos Estados Unidos. Então ele vai estar testemunhando aí para um comitê de bancos, habitação e assuntos urbanos no Senado, que vai ser nas 10 horas da manhã no horário dos Estados Unidos, equivalente a 13 horas da tarde no horário de Brasília, tá? Durante esse evento, o Jerome Powell vai estar discutindo com os parlamentares a avaliação da economia e as perspectivas para a política monetária por parte do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, tá? E ele provavelmente vai falar como temas como crescimento econômico, inflação, que é o tema do momento, tá? É o tema aí que o mercado está muito ansioso para saber o que o Fed vai esperar da inflação com a nova política do Trump, né? Uma política mais dura em termos de guerra comercial, deportação de imigrantes, né? Medidas aí que tendem a aumentar o custo da mão de obra e de produtos, de matérias-primas nos Estados Unidos, o que pode gerar inflação. Vamos ver o que o Jerome Powell vai falar disso. Ele também vai estar falando de mercado de trabalho. A gente teve na última sexta-feira um payroll abaixo da expectativa, mas a gente teve um crescimento do salário por hora, né, que foi acima da expectativa, demonstrando uma possível inflação de salários, tal. É lógico que a gente precisa ver mais dados aí nos próximos meses para a gente constatar ou não se está havendo aí uma inflação de salários, mas é algo aí que pode acontecer em função das políticas de deportação de imigrantes. Vamos ver se o Jerome Powell comenta alguma coisa sobre isso amanhã às 13 horas, a partir das 13 horas da tarde. A gente também, pessoal, teve hoje o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assinando o decreto que impõe 25% de tarifas para importação de aço e alumínio, tá? Isso inclusive afeta o Brasil, viu, pessoal? O Brasil, se eu não me engano, é o segundo país aí que mais tem exportado para os Estados Unidos alumínio, se eu não me engano, então um dos maiores fornecedores. E isso aí, pessoal, é uma coisa que eu não sei, tá? Hoje eu achava até que o mercado fosse reagir mal em função desse anúncio, né? Que foi, ontem já foi dada a informação de que nesta semana a gente teria o anúncio dessas tarifas, e isso aí vale para todos os países, tá? Pessoal, qual que é a questão disso aqui? Por que isso pode deixar o mercado nervoso
né? O mercado, como eu disse, o mercado não reagiu, mas isso pode ser ruim para o mercado, porque como eu disse agora há pouco, falando sobre o Jerome Powell, guerra comercial tende a gerar inflação, tende a gerar menos crescimento econômico, porque quando você tem menos comércio, os países eles trocam menos, então você acaba tendo que consumir o produto nacional, que muitas vezes é mais caro e às vezes até de qualidade inferior a um produto estrangeiro, tá? E é isso que pode acontecer. Então vamos ver aqui como o mercado vai reagir amanhã em relação a esse decreto aí que o Donald Trump assinou. E, meus amigos, o tema para os próximos dias tende a ser guerra comercial, pelo menos tem sido o tema nas últimas semanas, tá? E o próximo alvo pode ser a União Europeia. A gente tem que ver aí o que vai sair disso. Quando ele anunciar algo em relação à União Europeia, isso pode ter um impacto direto nos mercados. Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, tivemos aí uma queda no long short ratio hoje, acompanhada de uma subida no open interest, o que foi aí um bom sinal, indicando aí um possível aumento das posições apostando na queda do Bitcoin. E acabou que ele subiu, geralmente ele faz o contrário do que a maioria espera, mas a gente ainda tem um long short ratio quase em 1.7, tá? Então, assim, ele ainda está mais positivo, ainda temos mais pessoas apostando que o Bitcoin vai subir do que ele vai cair, então pode ser que ele caia mais um pouco para liquidar o pessoal, tá? E pessoal, o Liquidation Rich Map da Highblock, em breve ele vai estar aqui no canal de novo. Esta semana eu quero resolver essa questão da assinatura dessa plataforma. Em termos de análise das principais altcoins, pessoal, a gente tem que olhar aqui para Ethereum primeiramente, né? Hoje a gente teve um dia de queda da dominância do Bitcoin, isso é bom para as altcoins. Ethereum subiu um pouquinho hoje, tá? Mas foi uma subida aí que ela não mudou muito a situação da Ethereum nos últimos dias, tá? Ethereum praticamente perdeu ali o suporte dos 2.630, tá? E agora, por enquanto, tá andando de lado. E apesar dessa subida, não dá para fazer uma projeção nova de preços, tá? Solana, meus amigos, Solana tá quase saindo daquele possível triângulo simétrico lá no gráfico de 1 hora. Mas, sinceramente, pessoal, esse padrão gráfico aí, o triângulo simétrico, ele costuma falhar muito, tá? E da forma como a Solana está fazendo aqui, eu entendo que isso aqui está mais para uma continuação desse movimento de lateralidade nessa região aqui dos $200 do que para uma alta ou do que para uma baixa. Tá? Então Solana está lateralizando sem padrões gráficos novos. BNB tinha feito um ombro cabeça a ombro ontem com alvo lá na região dos 570 e hoje ela subiu acompanhando o resto do mercado, tá? Mas não subiu muito, subiu para 620 aproximadamente. Então a BNB agora, na minha visão, ela continua com esse padrão ainda, projetando ela na região dos 570, tá? XRP, meus amigos, andando de lado também, sem novidades, sem padrões gráficos. Dogecoin também andando de lado, sem padrões gráficos novos. Tron, meus amigos, parecia estar rompendo o canal de baixo. Aliás, ela rompeu uma deriva para baixo, bateu no alvo dessa deriva, né? Quando eu vi essa deriva, ela já tinha acontecido e hoje ela disparou, tá? Ela chegou a subir mais de 6% aí nessa segunda-feira, tá? Então a Tron tá bastante forte aí, só que eu não consigo ver um padrão gráfico aqui para a Tron para fazer uma projeção de preços, tá? Então a gente tem que continuar acompanhando aqui, se ela formar um padrão, eu aviso aqui no canal. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar, TON, também andando de lado, sem grandes novidades, sem padrões gráficos aí nas últimas horas, andando de lado aqui na região dos 3,80. AVAX também andando de lado na região dos 25,50, $25. AVE andando de lado na região dos $250. Pendle, pessoal, também andando de lado aí, tá? Recuperou uma boa parte da queda, mas tá andando de lado, não tem muitos padrões aí. Outra moeda aí que também tá subindo forte hoje, né? A SUI, tá? A SUI, meus amigos, parece que ela formou um pequeno fundo duplo aqui no gráfico de 1 hora. Se a gente fizer aqui o desenho, a gente consegue enxergar aqui um fundo duplo. Se a gente fizer a projeção para saber até onde a SUI pode subir, a gente vê alvo para ela lá na região dos 3,47, tá? Então, SUI ainda tem mais espaço, mas isso vai depender muito do resto do mercado continuar em tendência de alta, tá? Near Protocol, pessoal, andando de lado na minha visão também, sem padrões gráficos por enquanto. Outra moeda importante que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Chainlink, tá? O gráfico da Chainlink também andando de lado na região dos $18, sem padrões gráficos novos por enquanto. A Chainlink não pode romper para baixo a região ali dos $17. Se ela romper, ela vai formar um topo duplo com alvo nos 11, tá? Mas ainda não rompeu. Tá igual a região dos $90 mil para o Bitcoin, sendo suporte, tá segurando por enquanto, tá? Outra moeda aí que eu tenho falado pouco, né? É importante, Polkadot, tá? Polkadot também tá andando de lado aí nos últimos dias, nos tempos gráficos maiores, nos tempos gráficos menores também, tá? Outra moeda aí que eu não posso deixar de falar, pessoal,
ENA, tá? Uma moeda importante também. E, meus amigos, o gráfico da ENA não tá muito legal não, tá? A impressão que eu tenho é que ela acabou perdendo a região de suporte ali, que era o alvo daquele fundo duplo, daquele topo duplo, né? Agora ela está numa outra região de suporte, região dos 47 centavos. A gente teve aí uma grande emissão de tokens ENA nos últimos dias. Então, se a gente olhar aqui o gráfico da ENA, eu vejo que ela parece estar formando um padrão gráfico conhecido como triângulo descendente. Tá? A gente vê que os fundos estão ficando cada vez mais baixos. Isso é um sinal de que a força vendedora está superando a força compradora. Tá? Então, ENA está aí dando sinais de que se ela romper essa região aqui dos 46 centavos para baixo, ela vai estar confirmando um triângulo descendente, cujo alvo vai estar na região de aproximadamente 38 centavos de dólares. Tá? Então fique de olho aí na ENA, porque isso aqui pode dar uma oportunidade de trading aí, se houver esse rompimento, tá? Outra moeda importante que eu tenho que falar também, né, que o pessoal gosta bastante dela e é a HBAR, tá, pessoal? A HBAR tá andando de lado também nos últimos dias. Ela parecia ter rompido ali para cima nas últimas semanas uma flâmula para cima, né? Mas acabou que aconteceu tudo o que aconteceu nos últimos dias, desde que o Donald Trump, desde antes da posse do Donald Trump, quando ele resolveu criar aquela meme coin lá, as altcoins estão performando muito mal e a HBAR acabou descaracterizando aqui aquela possível flâmula que tinha um alvo muito bom, tá? Um alvo até exagerado, 95 centavos de dólares, tá? Infelizmente, a HBAR acabou perdendo aí este alvo, tá? Acabou perdendo esse suporte aqui, por enquanto a gente vai ter que ver aí se ela vai formar aqui um topo duplo e cair mais ou não. Aparentemente, por enquanto, não, tá? Por esse vídeo é isso, pessoal. Eu irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube. Já ia me esquecendo, tá? A ADA Cardano tá subindo forte hoje. Tá subindo mais de 4% hoje, pessoal, porque saiu notícias de um possível ETF de Cardano, tá? A gente não tem padrões gráficos aí, mas foi feito um pedido de ETF de Cardano e, meus amigos, isso pode mexer com o preço dela, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aí para as principais criptomoedas do mercado. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais, tchau!